tradição e coração. Qual é o papel da tradição na vida cristã? E qual é a relação do nosso coração, que biblicamente significa o centro de tudo que somos, em nossa espiritualidade e nossa vida com Deus? Esses temas muito importantes para a nossa caminhada cristã são tratados por Cristo nesse trecho em que vamos nos ater nesse estudo do dia de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 23. Ali é um confronto, mais um embate entre Jesus e os fariseus e mestres da lei. O autor Grant Osborne, que eu tenho citado frequentemente, ele fala o seguinte, logo dos versículos 1 e 2. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, diz as Escrituras. É provável que essa seja uma delegação semi-oficial do Sinédrio, o Supremo Conselho dos Judeus em Jerusalém. O Sinédrio era um conselho formado por 71 membros, controlados pelos principais sacerdotes e pelos saduceus. Mas os escribas, os mestres da lei, e os fariseus também exerciam influência considerável. Constituía-se dos anciãos, aristocratas e dos líderes de Jerusalém. Então Jesus ali ele é abordado por um grupo importante para o judaísmo ali daqueles dias. E Jesus os confronta grandemente ali. Há um confronto, um embate de Jesus com eles. E Jesus cita o profeta Isaías no capítulo 29, versículo 13, que diz: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mas por que Jesus falou isso? Porque aqueles homens, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, eles foram muito além do que a Bíblia exigia. Eles criaram uma série de ordenanças e de regras muito rígidas e muito detalhadas, indo muito além daquilo que as Escrituras diziam. E o próprio Senhor Jesus, a partir do versículo 8, ele dá um exemplo dizendo que eles estavam negligenciando os mandamentos de Deus e se apegando à tradição dos homens. Pois ele dá o exemplo do 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, está lá nos 10 mandamentos, e depois na sequência ele cita Êxodo 21, que tem um mandamento que fala: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado, está aqui no versículo 10 de Marcos 7. Para você ver como Deus considera a relação com os nossos pais algo muito sério. Então, isso era muito grave, muito considerado por Deus, como nós tratamos os nossos pais. Isso devemos considerar ainda hoje. E o que estava acontecendo aqui? Alguns homens tinham valores e às vezes os pais passavam necessidades. Lembre-se que naquela época não havia aposentadoria, não havia renda para os idosos, e alguns possivelmente tinham pais passando necessidades e tinham algum valor, mas eles diziam que aquilo era uma oferta que deveriam dedicar a Deus, e assim aqueles homens aceitavam que eles deixassem de cumprir o mandamento de honrar pai e mãe, deixando às vezes o pai passando necessidade, para dedicar uma oferta a Deus, talvez possivelmente porque tivessem feito um voto. Mas aqui Jesus nos mostra que todos os mandamentos são importantes, e há mandamentos que se sobrepõem aos outros, e aqui nós vemos o caso de honrar pai e mãe, e também possivelmente eles estavam cedendo a tradições humanas, a tradições orais. Por exemplo, também fala da questão da lavagem das mãos. O Grant Osborne diz o seguinte: no Antigo Testamento esse ritual era realizado somente pelos sacerdotes, que lavavam as mãos e os pés antes de oferecer sacrifícios. A aplicação mais ampla fazia parte da tradição oral, desenvolvida no período intertestamentário. Os escribas estenderam o ritual a todos os judeus antes das orações formais e depois a todos os alimentos, de modo semelhante à comida sacerdotal. Lavar as mãos antes dos alimentos não é ruim. Estamos numa época especialmente em que precisamos ter um cuidado com a nossa higiene. A questão é que eles expandiram algo que era para os sacerdotes, para todo o povo, e trouxeram isso para algo cultural, algo ritual, que a Bíblia não prescrevia assim. Então eles foram além do que a palavra de Deus ordenava. E isso nós devemos tomar muito cuidado. Então a primeira coisa que eu penso que esse trecho chama a nossa atenção é tomarmos cuidado para que as nossas tradições não passem por cima dos mandamentos de Deus,
E aí, às vezes, achando que estamos fazendo algo em nome de Deus ou para agradar a Deus, acabamos desagradando ao Senhor. E na sequência, Jesus fala do coração. Versículo 20 fala que o que sai do homem é que o torna impuro. E ele dá uma série de exemplos de pensamentos imorais, imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios. Faz uma grande lista de pensamentos, de sentimentos, de intenções que vêm do coração. E por mais que a pessoa tenha uma vida religiosa, ela não consegue se livrar disso pelos seus atos de religiosidade externa. Então precisamos tomar cuidado com aquilo que está em nosso coração. Precisamos tomar cuidado com o que tem regido os nossos corações e as nossas mentes. Agora, antes de concluir, eu queria fazer uma observação importante. Pois também devemos tomar cuidado para não achar que Jesus ali está invalidando todo tipo de tradição. Eu já citei aqui, no primeiro estudo, o autor Carl Trueman, um excelente livro chamado O Imperativo Confessional. E aqui na página 25 ele fala o seguinte: em uma famosa discussão entre uma das principais vozes da Reforma Católica, o cardeal Sadoleto, e o reformador João Calvino, Sadoleto argumentou que os protestantes tinham abandonado a tradição da Igreja. Calvino respondeu que, ao contrário, os protestantes detinham a verdadeira tradição. A Igreja Católica havia se afastado da verdade. Ele continua: Calvino entendia a reforma não como a escritura contra a tradição, mas como a tradição escriturística contra a tradição anti-escriturística. Eu falo isso porque eu tenho uma preocupação pastoral, porque vivemos dias em que a nossa sociedade despreza muito as tradições e despreza muito as instituições. Então, facilmente, alguém pode pegar um texto como esse de Mateus 7 e entender que o que Jesus está fazendo ali é condenar toda a tradição e condenar todo tipo de instituição. Isso não é verdade. Até porque o próprio Senhor Jesus cita o texto lá do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20 e Êxodo capítulo 21. A questão é que os fariseus e os mestres da lei tinham ido além do que a Bíblia prescrevia e tinham ido além do que a palavra de Deus dizia, e contra isso devemos realmente nos levantar. Então não despreze a tradição, não desconsidere a tradição que Deus deixou para nós, as tradições válidas, até porque todos nós seguimos alguma tradição, nem que a nossa tradição seja dizer que não temos tradição. Já viu alguma pessoa que fala para você: não, eu acho que a gente tem que cultuar Deus do nosso jeito, e na minha igreja a gente faz assim, só que você vê que com o passar do tempo aquela igreja acaba assumindo uma liturgia e toda vez que se encontram faz as coisas mais ou menos da mesma maneira e acaba sendo uma tradição, com a diferença que isso não está escrito em lugar nenhum. Então, precisamos estar atentos porque nós seguimos tradições, nós temos pensamentos acerca das coisas espirituais. Agora, qual é a tradição que estamos seguindo? Uma tradição bíblica baseada nas escrituras ou é do nosso pensamento ou pensamento de algum líder que insere uma série de mandamentos que não estão na palavra de Deus? Como leitura adicional, eu deixo o texto de Miqueias, capítulo 6, um texto lindíssimo, especialmente no versículo 8, que fala que o que Deus exige de nós é que pratiquemos a justiça, amemos a fidelidade e andemos humildemente com o seu Deus. E o outro texto adicional está em Atos 10, quando Pedro tem uma visão e logo depois prega na casa de Cornélio. E para a nossa oração deixo o Salmo 51, um salmo de Davi quando foi confrontado por Natã diante do seu pecado com Batseba, e ele se arrepende diante de Deus. E no versículo 17 ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. E no versículo 19 ele diz: então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Davi reconhece que o que agrada a Deus é o espírito quebrantado, o coração contrito, mas na sequência ele fala: com o espírito quebrantado e coração contrito, ele deveria oferecer os sacrifícios como ordenava nos dias da antiga aliança toda a Torá. Então devemos viver para a glória de Deus com um coração sincero diante de Deus. Que Deus nos abençoe e capacite para isso.